Esdras capítulo 6. Em vista disso, o rei Dário mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivo. Verificou-se então que Ecbatana, fortaleza da província de Média, havia um rolo onde estava escrito o seguinte, memorando: no primeiro ano de seu governo, o rei Ciro promulgou o seguinte decreto: Templo de Deus em Jerusalém. O templo deverá ser reconstruído para ser um lugar onde se ofereçam sacrifícios, e seus alicerces devem ser restaurados. O templo terá 30 metros de altura e 30 de largura. Terá 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira. A despesa correrá por conta do palácio do rei. Também os objetos de ouro e prata do templo de Deus, retirados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e trazidos para a Babilônia, serão devolvidos. Desse modo, tudo voltará ao seu lugar no santuário de Jerusalém e será colocado no templo de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, junto com Setar, Buzanai e os colegas e autoridades do território ocidental do Eufrates, afastem-se de lá, deixem o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhar no templo de Deus. Eles podem reconstruir o templo de Deus no seu antigo lugar, a respeito do trabalho que os anciãos dos judeus estão executando na reconstrução do templo de Deus. Ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem, pontualmente e sem interrupção, usando para si as rendas reais dos impostos recolhidos na região ocidental do rio Eufrates. Todos os dias, sem falta, seja fornecido a eles o necessário para os holocaustos em honra do Deus do céu, isto é, bezerros, carneiros e cordeiros, e também trigo, sal, vinho e óleo, conforme os sacerdotes de Jerusalém pedirem. Deste modo, eles poderão oferecer ao Deus do céu sacrifícios de odor agradável, e que eles rezem pela vida do rei e de seus filhos. Se alguém desrespeitar o que está nesta carta, ordeno que seja tirada de sua própria casa uma viga de madeira, que será fincada no chão, para que a pessoa seja nela enforcada. Depois, transforme a casa dessa pessoa num monte de ruínas, e o Deus que aí fez habitar o seu nome destrua todo o rei e todo o povo que ouse modificar ou destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem que seja fielmente cumprida. Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, com Setar, Buzanai e os seus colegas fizeram tudo exatamente como o rei Dário tinha mandado. Os anciãos dos judeus puderam então levar avante a construção. Tudo ocorreu bem, graças ao incentivo das palavras inspiradas dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado. Terminaram a construção conforme a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Cheios de alegria, os israelitas, ou seja, sacerdotes, levitas e outros repatriados, celebraram a dedicação do templo de Deus. Nessa ocasião, ofereceram sacrifícios 100 bezerros, 200 carneiros e 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, divididos conforme suas classes, e os levitas, segundo seus turnos, para servirem no culto de Deus em Jerusalém, como manda a lei de Moisés. Marco de um novo tempo. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os levitas se haviam purificado em conjunto, por isso estavam puros. Então imolaram a Páscoa para todos os repatriados, para seus irmãos sacerdotes e para si próprios. Comeram a Páscoa os israelitas que tinham voltado do exílio e todos os que evitaram contaminar-se com a população local e que se uniram aos israelitas para aderir a Javé, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram alegremente a festa dos pães sem fermento, festejaram a Javé, porque Javé
Mudando a atitude do rei da Síria, lhes deu forças para trabalhar no templo do Deus de Israel.